Hoje eu vou te explicar onde será o meu próximo ponto de compra do Bitcoin no curto prazo. Afinal de contas, durante um bear market profundo, a melhor coisa que a gente pode fazer é tradear os ativos, comprar e vender. E hoje eu vou te mostrar exatamente a minha próxima estratégia. Mas, antes de eu te mostrar essa estratégia, eu vou comentar com você sobre uma grande oportunidade que pode acontecer quando nós estivermos em fase de capitulação cíclica. E para que a gente consiga aproveitar as oportunidades, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar atento a elas. Por conta disso, vou te mostrar algumas informações que podem ser muito relevantes para você mesmo daqui a alguns meses. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, se a gente passar ali pelas ações da Strategy, a gente consegue ver que ela teve uma valorização. Nesse presente momento, quando a gente olha, está abaixo de 1.300%, tá? Mas foi uma valorização bem relevante. Uma valorização que foi 2 vezes maior do que a própria valorização do Bitcoin. A gente teve a Nvidia performando melhor aí ao longo desse período aqui que está marcado, mas isso daqui nos chama uma atenção, onde a gente consegue ver que a própria Strategy ela é um ativo beta de Bitcoin. O que seria um ativo beta? Bom, é como se você olhasse para Radial e para Solana. Você sabe que Radial ela depende da performance de Solana. Se Solana sobe, Radial sobe. Se Solana cai, Radial cai. Só que Radial ela tem um market cap menor e ela tem mais volatilidade que Solana. Só que se você consegue identificar as movimentações dentro de Solana, você também consegue identificar as movimentações dentro de Radial. Isso daqui a gente chama de um ativo beta de um outro ativo. E quando a gente olha para a Strategy, ela acaba sendo um ativo beta do próprio Bitcoin. E aqui está uma grande sacada. Se Bitcoin ele entra em fase de capitulação, e a fase de capitulação é uma excelente oportunidade para a gente fazer investimentos nesse ativo, a Strategy ela também pode ser um excelente ativo para a gente fazer investimentos. Só que, obviamente, a gente tem que olhar para esse ativo quando o Bitcoin chegar dentro da sua fase de capitulação. Porque isso pode potencializar os nossos resultados, sendo a Strategy um ativo beta do próprio Bitcoin. Só que, obviamente, precisa olhar num time certo para isso. Eu sei que muitas pessoas não vão conseguir ter acesso à Strategy, porque ela está listada na Bolsa Americana, mas no Brasil mesmo a gente tem a Orange BTC. Orange BTC ou até mesmo a Melius, né, que é a Cash 3, são empresas que estão se dispondo ali a ser uma tesouraria em Bitcoin. Se a gente olhar para a Orange BTC, obviamente esse ativo acabou de ser lançado na bolsa brasileira, tá? A gente consegue ver que esses ativos eles podem ser excelentes oportunidades lá na frente, não agora. Inclusive, achei engraçado aqui porque eu fui olhar para o histórico da Orange BTC, mas se tem uma coisa que esses caras sabem fazer é vender narrativas. Tanto a Strategy quanto a Orange BTC, quanto Melius, qualquer empresa que esteja tentando ser uma Bitcoin Treasury, ela simplesmente está vendendo marketing para as pessoas, que a marketing é exatamente do Bitcoin. Se a gente olha para a Orange, olha só, os caras compraram 3.4 mil Bitcoins quando ele estava lá em cima no vamos colocar em dólar aqui só para a gente ver, quando ele estava lá nos 104 mil dólares, olha que louco. E de lá para cá eles compraram absolutamente nada, porque os caras fazem compra de 1 Bitcoin ali, depois faz compra de 2 Bitcoins, e aí agora quando a gente vê o Bitcoin, por exemplo, em 95 mil dólares, os caras estão comprando 7 Bitcoins, cara, desculpa, jamais vão conseguir reduzir esse custo médio aqui. Eu não sei quem é que faz a estratégia dessas empresas, mas tudo bem. Eu entendo que o foco dessas empresas aqui não é o Bitcoin em si, mas sim a valorização da sua própria ação. É aqui onde os acionistas eles realmente vão fazer dinheiro. Só que eu quero que você entenda que sim, possa ser uma oportunidade para nós, quando a gente chegar dentro da capitulação cíclica, todas essas empresas que se dispõem a ser uma Bitcoin Treasury.
Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer, lembre-se, essas Bitcoin Treasuries, elas são ativos betas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual que vai ser a capitulação cíclica. O momento que o próprio Bitcoin ele vai parar de cair, onde ele tem assimetria e potencial para nos entregar uma nova movimentação de alta. Nesse momento, pode ser que vale a pena sim a gente olhar para essas Bitcoin Treasuries. E aqui a gente acaba tendo até mesmo uma vantagem de segurança quando a gente investe nessas Bitcoin Treasuries. Obviamente que, cara, um Bitcoiner ele vai me odiar nesse momento. Mas é o fato da gente não ter que fazer a autocustódia. Sim, é um risco da gente fazer a autocustódia. Você sabe, transferir para o wallet, se você errar um número dentro do seu endereço, você perdeu o seu fundo. Se você não tiver suas chaves sementes bem segura e precisar atualizar a sua ledger ali, você sabe que pode solicitar suas chaves sementes, você não tem a chave semente, você perde seus fundos. Você sabe que há um risco muito alto envolvido quando você faz a sua própria custódia. E quando a gente fala em termos de investimento, a gente também tem que colocar isso na balança. Algumas pessoas vão falar para você, not your keys, not your coins, mas muitas das vezes é mais seguro você deixar em uma corretora de alto nível, que ela pode sim quebrar, do que você tentar fazer transferências para uma wallet, porque às vezes você não tem a capacidade técnica para fazer essas transferências. Às vezes você não tem a capacidade técnica para entender o que é uma hot wallet e uma cold wallet. Por exemplo, tem pessoas que ficam usando o DeFi brincando, né, de fazer taxinhas que no final das contas não estão fazendo dinheiro algum. Essas pessoas, elas estão expondo a carteira dela, ela transforma mesmo uma ledger ali em cold wallet, porque não é mais hot wallet, ela já fez uma conexão ali. Existem vários fatores envolvidos dentro do nosso investimento de cripto. E dentro da fase de capitulação, pode ser que sim, a gente tenha excelentes oportunidades nessas Bitcoin Treasuries, porque a gente tem mais segurança, a gente vai ter ativos betas também acontecendo, e isso daqui pode ser uma oportunidade para todo mundo. Mas, obviamente, a gente precisa diversificar nesses momentos e a gente sabe quais serão os momentos onde nós faremos isso, que é dentro da fase de capitulação. Essa fase ela ainda não aconteceu, a gente tem ainda muito chão pela frente, tá? Quando a gente olha para o próprio preço ali da Strategy, a gente está vendo uma desvalorização absurda. Inclusive, isso daqui você pode considerar o pico eufórico do mercado cripto, que foi exatamente dia 21 de novembro de 2024. Foi aonde a Strategy conseguiu atingir o seu all-time high e ela nunca mais voltou nesse all-time high. Aqui foi a grande euforia. Lembre-se que as pessoas ficam falando que a gente precisa de uma grande euforia para marcar topo de mercado, que a altcoin season ela é uma grande euforia? Então, possa ser que a grande euforia ela tenha sido a própria Strategy. Quando a gente olha desse período aqui até a data que nós estamos hoje, depois de 380 dias, a gente vê uma desvalorização de 66% dentro da Strategy. Ou seja, só dela voltar para o topo anterior ali, para o seu all-time high, a gente já tem uma valorização bem acentuada nesse ativo. Mas, obviamente, a gente vai olhar para tudo isso daqui quando o Bitcoin tiver demanda, porque, por exemplo, o atual momento que nós estamos com ausência total de demanda por Bitcoin. Essa é a maior ausência desse ciclo de alta que nós estamos tendo. Inclusive, são níveis históricos, níveis de bear markets profundos. Por conta de ausência de demanda, a gente deve ter estratégias de proteção. Quando a gente tem demanda pelo ativo, e veja que nesse ciclo a maior demanda ela esteve entre os 20 mil dólares e os 58 mil dólares, que foi a melhor parte do ciclo, a parte onde a gente tinha menos risco envolvidos nas nossas operações. Agora a gente vê que temos uma ausência de demanda ali. Sem falar que a gente ainda tem pressão de venda dos investidores mais antigos vendendo Bitcoin, tá? A gente ainda continua com essa pressão de venda. Junto com essa pressão de venda, a gente tem as realizações de prejuízo que estão sendo feitas pelos investidores de curto prazo. Quando a gente olha aqui para os investidores que estão realizando prejuízo, eles têm menos de 3 meses ali, a sua grande maioria. E quando a gente junta a realização de lucro de grandes investidores, realização de prejuízo de pequenos investidores, ausência de demanda pelo ativo, a gente coloca no papel a fórmula da oferta e demanda. E quando a gente olha para a oferta e demanda, e se a gente vê que tem mais oferta em circulação, realização de lucro, realização de prejuízo, menos demanda, novas pessoas entrando, capital novo chegando dentro do mercado, as pessoas querendo segurar as suas posições,
a gente tem o preço do ativo caindo. Não importa se ele é um bom projeto, não importa se é uma boa empresa, não importa se o MNAV da Strategy ele está descontado abaixo do valor que ela tem ali em patrimônio, não importa. Se a gente não tem demanda pelo ativo, a gente tem o ativo caindo. E entenda, excelentes empresas elas vão chegar em um momento que o preço da ação está mais barato do que deveria, por conta da lei da oferta e da demanda. E quando a gente voltar a ter demanda por Bitcoin, possa ser que a gente olhe para essas empresas listadas em bolsas, porque pode ser que aqui a gente tenha uma excelente oportunidade. Bom, se a gente olhar para o atual momento, o sentimento ele ainda continua péssimo, tá? Região de medo ainda. E a gente sabe que bear markets profundos é constituídos full time por sentimento de medo e extremo medo. Ficar muito tempo dentro dessa região, isso é péssimo para aquelas pessoas que estão segurando ativo, para aquelas pessoas que estão holdando ativo, acreditando que a alta ela vai voltar em algum momento. Bom, essas são as piores zonas para o Bitcoin, essas barras vermelhas aqui, e quando a gente está dentro dessas barras vermelhas, a gente não vai querer olhar para uma strategy da vida, mas quando a gente sair dessas barras vermelhas, se a gente voltar para essas barras verdes aqui, que são as fases mais abundantes do Bitcoin, fases onde a gente tem demanda pelo ativo, fases onde os investidores não estão nem realizando lucro nem prejuízo, estão segurando suas posições, ou seja, não estão colocando oferta em circulação, possa ser que a gente tenha uma excelente oportunidade dentro das Bitcoin Treasuries. Ver a MicroStrategy se desvalorizando 66% abre totalmente a minha visão para poder investir nesse ativo. Aqui sim eu posso ter interesse em olhar para esse ativo. Não estou falando para você que eu estou comprando a Strategy agora, mas estou falando para você que é uma empresa que está no meu radar nesse momento. Eu não vou negligenciar toda essa queda que o ativo teve. Eu entendo que quando o Bitcoin encontrar uma região de fundo, a Strategy ela vai voltar a subir. Eu não tenho nada contra a empresa e nem a favor da empresa. Eu não invisto em cripto porque eu amo Bitcoin, porque eu acredito que ele é um ativo contra establishment e isso daqui vai revolucionar a tecnologia e... Cara, eu não invisto por conta disso, eu invisto para enriquecer. Eu sou uma pessoa que sim, especulo o preço do ativo, não sou Bitcoiner, não vou ficar rodando isso daqui para sempre, eu quero enriquecer e na vida real, eu quero a Ferrari na garagem, eu quero a mansão de frente para o lago, sim, eu quero um helicóptero também no L ponto e para isso eu preciso de dinheiro, patrimônio, sim, eu estou nesse mercado para fazer dinheiro. Não me importa se eu preciso olhar para a strategy, caso eu ache oportunidades nela, eu vou investir nesse ativo. Eu invisto no mercado cripto por conta da análise on-chain, somente por isso. Porque através da análise on-chain eu consigo avaliar o comportamento dos investidores. Dentro do price action eu não consigo avaliar isso. A strategy, ela é um ativo financeiro onde ela não tem dados on-chain, mas o Bitcoin ele tem. E lembrando, a strategy ela é um ativo beta do Bitcoin. Por conta disso, eu tenho interesse nesse ativo. Mas, obviamente, a gente precisa ser um pouco paciente aí até chegar à nossa fase de capitulação. Bom, falando sobre curto prazo, na carteira Rumo 1 Milhão, na data de ontem, a gente vendeu as posições que nós tínhamos em 91.710. Como eu publiquei para os meus clientes ali, a gente fez uma atualização do nosso stop gain para os 91.710, porque, como eu comentei na análise de ontem, a gente começou a ter divergência dentro desse indicador e nós estávamos na linha verde aqui em cima. Nós vendemos na linha verde, procuramos por estratégias de venda na linha verde e procuramos por estratégias de compra na linha dourada quando nós estamos em fase de bull market. Quando nós estamos em fase de bear market, nós vamos procurar por compra entre a linha roxa e a linha dourada, porque a gente sabe que as quedas elas são mais intensas. Bom, nós vendemos recentemente, nós estamos longe da linha dourada, mas nós iremos procurar por compra assim que nós voltarmos para a linha dourada. Se a gente for olhar para o price action do Bitcoin, a gente tem uma região de resistência. Possa ser que a gente entregue um pullback saudável dessa movimentação de alta aqui que nós estamos tendo. Nós temos que avaliar os próximos dias no Bitcoin. Se a gente tiver Fibonacci servindo como uma região de suporte, se houver candles de reversão, que são grandes players entrando com aumento de volume, se a gente tiver algum desses sinais, a gente pode fazer novas entradas, a gente pode retomar as nossas posições. Lembrando, hoje a carteira Rumo 1 Milhão ela está atuando na ponta de tradear os ativos. Última operação que nós fizemos, compramos aqui
vendemos aqui em cima. Recentemente a gente comprou ali de novo nos 84, a gente vendeu aqui em cima mais uma vez. Estamos esperando mais um próximo sinal para a gente fazer uma próxima entrada. Esse próximo sinal ele vai dar nos 87, nos 85, a gente vai buscar os 70 mil dólares? Não sei, não faço ideia. O que eu sei é que todos os dias da semana eu estou analisando e aguardando os dados. Chegou dentro da linha dourada aqui, a gente começa a ter sinais de reversão. Ótimo, eu vou procurar por compra também mais uma vez dentro do Bitcoin, porque desde aqui de cima nós estamos tradando o ativo dentro da carteira rumo ao milhão. Inclusive, nós havíamos vendido no 120, ficamos fora dessa queda, recompramos, vendemos, recompramos. Não acredita? Olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Olha o dia que o Bitcoin bateu seu topo histórico aqui, dia 6 de outubro. Olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão no dia 6 de outubro. Simplesmente nós estávamos aqui. Veja que a gente ainda continua aumentando nosso patrimônio através dos trades, através das nossas posições de preservação patrimonial, que é investir em ouro também. Já vou comentar sobre ouro com você. Mas ao longo desse período, meu caro, enquanto as pessoas estão tentando definir se nós entramos em bull market ou se nós vamos entrar em bear market, quer dizer, se nós saímos de bull market e vamos entrar em bear market, enquanto as pessoas estão tentando definir o que o Jeremy Powell vai falar na sua próxima reunião de taxa de juros, quando as pessoas estão tentando definir quando será a expansão monetária, olha só, a carteira rumo ao milhão já está há semanas operando como se nós estivéssemos em bear market profundo. E já fazem semanas que a gente vem fazendo dinheiro, enquanto as pessoas estão tentando definir. E você sabe o porquê? Porque a carteira rumo ao milhão, a gente utiliza dados para poder tomar decisões e não aquilo que a gente acha. A gente não conta com notícias e muito menos com decisões de taxa de juros para a gente poder tomar decisão. A gente simplesmente olha para os dados e avalia de maneira fria e calculista. É região de resistência, estamos em tendência de baixa? Vamos vender, stop gain preparado nas operações. Vamos vender nos 91.700 e vamos procurar mais um ponto de compra lá embaixo. E assim a gente segue multiplicando e aumentando o nosso patrimônio, tá? Obviamente que também para fazer dinheiro ao longo desse período de baixa, a gente precisa de um ativo que ele esteja indo contra essa tendência de baixa. Esse ativo, ele é o ouro. A gente vê que o ouro está em uma bela tendência de alta. E algo que eu venho comentando com você é que a gente acumula ouros toda vez que a gente bate na média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. Não tem os dados on-chain para poder avaliar ouro, então não tenho indicadores tão precisos como esse indicador que eu tenho para Bitcoin, mas a gente utiliza técnicas de price action. A gente olha para o ativo e você não precisa ser nenhum gênio da análise para entender que ouro está se segurando na média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. E isso está acontecendo, olha só, desde outubro de 2023. Sempre que ele vem na média de 4 horas, a gente começa a se segurar. Ou seja, vamos operar a favor disso daqui. Toda vez que ele volta na média de 200 períodos, nós aumentamos as nossas posições dentro da carteira rumo ao milhão. Obviamente, um momento ele vai romper essa média de 200 períodos e ele vai reverter a sua tendência. Na hora que ele fizer isso, eu estou fora, porque eu não vou ficar rodando nem mesmo ouro. Porque eu respeito as tendências, eu respeito os dados e eu entendo que se a gente entra em uma tendência de baixa, é ausência de demanda. É porque o preço do ativo está caro, não tem pessoas querendo mais comprar, mais pagar aquele preço por aquele ativo. Então, a gente tem que preservar o nosso patrimônio mais uma vez. E assim a gente vai se comportando até que a gente chegue em fase de capitulação. Quando a gente chegar dentro da fase de capitulação, nossa estratégia ela deve ser completamente outra. E não essa estratégia de ficar tradando os ativos, não é estratégia de segurar ouro, é uma estratégia completamente diferente. Por exemplo, olhar para ativos treasuries, olhar para ativos que são betas de Bitcoin. A gente pode começar a adotar esse tipo de estratégias quando nós estivermos dentro da fase de capitulação cíclica, beleza? Bom, lembrando que você pode copiar e colar todas as minhas decisões, ou melhor, você pode copiar e colar todos os meus resultados. Quer saber em qual preço eu compro, em qual preço eu vendo? Quer saber quais são as minhas estratégias no momento exato que eu estou executando ela? Quer comprar e vender junto comigo? Quer que eu faça o gerenciamento da sua carteira e você tenha noites tranquilos de sono? Bom, você pode fazer tudo isso dentro da carteira rumo ao milhão. Na carteira rumo ao milhão, eu, Gui Teles, analiso o mercado, tomo as decisões de compra e de venda. Você só copia e cola as minhas decisões. Caso você queira fazer isso,
clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é uma jornada mais longa, não é multiplicar em 20 vezes a sua carteira da noite para o dia, mas é uma jornada mais longa, caminhando rumo àquele objetivo financeiro. Basicamente, é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Decisões essas que eu vou mandar para você na tela do seu celular, aonde você vai poder olhar a mensagem aqui que eu mando na tela do seu celular, copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Como essa mensagem aqui, que foi enviada para os meus clientes ontem às 2h24 da tarde, que é exatamente essa decisão aqui da gente colocar o nosso stop ali, programar, nos proteger por uma movimentação de baixa, beleza? Aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes, esse daqui é o resultado do patrimônio acumulado da carteira Rumo ao Milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está em preservação patrimonial, mais uma vez com muito caixa na mão e exposto somente em ouro. Só que nós estamos prontos para comprar Bitcoin mais uma vez e tradear o ativo mais uma vez, na próxima oportunidade que nós tivermos. E nós iremos seguir assim até chegar dentro da fase de capitulação. Um bear market profundo ele pode levar 8, 12 meses, não sei quanto tempo ele vai levar. Mas o tempo que durar, nós estaremos tradando e preservando o nosso patrimônio. Caso você queira estar junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem ou em um dos posts no final de semana dentro da carteira Rumo ao Milhão. Forte abraço, tamo junto e valeu!